Então, boa noite, pessoal, a todos. Dando continuidade à nossa disciplina de dimensionamento de redes de computadores. Hoje a gente vai terminar de ver o capítulo 4, tá, do nosso módulo da Cisco. E vamos falar sobre protocolos HSRP, ok? Já cadastrei o tópico lá no SIGA e também aqui uma atividade prática do Packet Trace, ok? Que também vocês encontram lá no material da Cisco. Então a gente vai ver sobre o capítulo hoje 4.3, do First Hop Redundância Protocol, protocolo de redundância de primeiro salto. E depois ali no final, a gente vai aqui fazer alguns comandinhos, são bem simples, tá? Para a configuração desses protocolos, ou desse protocolo. Então, iniciando, pessoal, com o conceito, tá? Nós temos algumas limitações em relação aos gateways padrão das redes, tá? É necessário, de certa forma, ter um mecanismo para a gente fornecer gateways padrão alternativos em redes comutadas, quando dois ou mais roteadores são conectados às mesmas VLANs, tá? Então, por exemplo, aqui no gráfico, a gente tem aqui um switch, tá? Quando a gente fala de roteamento, pode ser tanto um roteador quanto um switch multicamada que também faz o roteamento, tá? Nós temos aqui dois switches multicamadas R1 e R2, tá? Nesse caso aqui, o R1 seria o switch que funciona como gateway padrão aqui dessa rede. E no momento que ele fisicamente ele é desabilitado, enfim, ou há algum problema físico com ele, ele deixaria de ser o gateway padrão, né? E toda essa rede que estaria aqui atrás dele não conseguiria mais, então, acessar redes externas, uma vez que cada máquina numa rede, ela tem somente um gateway padrão, né? Quando a gente configura um computador, a gente coloca um endereço IP, uma massa sub-rede, e apenas um endereço de gateway padrão, não tem uma opção de um gateway secundário, tá? Então, numa rede comutada, cada cliente, ou cada máquina final, ele recebe somente um gateway padrão e não tem, então, como usar um gateway secundário, um gateway alternativo, tá? Mesmo que tenha um caminho existente. Por exemplo, aqui tem esse caminho aqui que o PC1 poderia seguir para chegar até o servidor. No entanto, como o gateway dele é específico desse R1, ele vai ficar mandando sempre pacotes para cá e os pacotes nunca vão sair dessa rede, tá? Então, nessa figura aqui, como eu falei, o R1 é responsável pelo roteamento dos pacotes de PC1 e se ele ficar indisponível, o R2, nesse caso, poderia ter roteado os pacotes que teriam passado por R1, tá? Desde que tenha alguma forma de habilitar, né, essa alternância aqui dos roteadores, tá? Então, sempre que o endereço IP do gateway padrão não puder ser atingido, o dispositivo local não pode enviar os pacotes para fora da rede local. Então, o que é a ideia desse First Hop Redundância Protocols, ou protocolos de redundância de primeiro salto, tá? É a gente ter um roteador ou um switch multicamada secundário, tá? Alternativo caso o gateway padrão falhe. Em resumo, é isso, tá? Então, para impedir que o único ponto de falha no gateway padrão atrapalhe todo o funcionamento da rede, tá? A gente implementa, então, uma ideia de roteador virtual. Isso dá a ilusão, então, de único roteador para todos os hosts na LAN. E ao compartilhar o endereço IP e o endereço MAC, dois ou mais roteadores podem atuar como um único roteador virtual. Então, aqui a gente tem nessa topologia aqui, os PC de 1 a 4, a gente tem dois roteadores, tá? E quando a gente configura esses protocolos de redundância, é como se os dois roteadores fossem apenas um roteador virtual para o restante da rede. Então, o PC 1, 2, 3 e 4, eles enxergam apenas um roteador. Mas, na verdade, esse único roteador é um grupo, né? São uma dupla de roteadores. Então, o endereço IPv4 do roteador virtual é configurado como gateway padrão nas estações de trabalho, e assim como o endereço MAC também, quando a gente utiliza o ARP, tá? O endereço MAC retornado para as máquinas também é um endereço MAC do roteador virtual, tá? E assim, então, a gente vai ter um roteador que vai encaminhar o tráfego, que vai ser o gateway padrão no determinado momento, e o outro que vai ficar de standby ou de backup, caso esse roteador ativo falhe. Então, para os dispositivos aqui finais, o roteador que está encaminhando realmente os pacotes, tá, é algo transparente. Os PCs aqui, eles não sabem, simplesmente eles configuram como gateway padrão o endereço virtual aqui, do roteador virtual como gateway padrão, e mesmo que haja falha, essa troca entre os roteadores é transparente para os computadores, tá, para as máquinas, os dispositivos finais. Então, o protocolo de redundância ele vai proporcionar um mecanismo para determinar qual roteador deve assumir a função ativa no tráfego de encaminhamento.
E essa capacidade então, de uma rede se recuperar dinamicamente da falha de um dispositivo que atua como gateway padrão, a gente chama como redundância de primeiro salto. Então, por isso que vem do inglês, né? Protocolos de redundância de primeiro salto. Então, quais são as etapas aí da failover, né, do roteador, nas etapas de quando começa a falhar um dos roteadores e essa etapa de transição entre um e outro, tá? Então, quando o roteador ativo falha, o protocolo de redundância faz a transição do roteador em standby para que ele assuma a função então, do roteador ativo que vai encaminhar os pacotes a partir desse momento. Então, essas etapas seriam aqui 3. Então, o roteador standby para de visualizar mensagens de hello do roteador de encaminhamento. De tempos em tempos, a cada 3 segundos, por padrão, pessoal, os roteadores que participam aqui do FIHRP, que é o protocolo de redundância de first, de primeiro salto, eles ficam mandando mensagens, tá, de 3 em 3 segundos para o endereço multicast, para que os roteadores consigam verificar se eles estão em funcionamento ou não, tá? Então, quando o roteador standby ele passa aqui por padrão mais de 10 segundos sem receber uma mensagem do roteador que está ativo atualmente, ele vai então assumir a função do roteador de encaminhamento. Então, ele percebe que o roteador que estava ativo falha e ele tem que assumir, então, o papel de roteador ou de gateway padrão da rede. Então, como o novo roteador de encaminhamento ele vai assumir os endereços IPv4 e MAC do roteador virtual, os dispositivos de hosts aqui, eles não percebem, então, interrupções do serviço, né? Para os dispositivos finais, essa transição é algo transparente. A gente não precisa vir aqui nas máquinas e alterar esse endereço. Por quê? Porque a gente usa, na verdade, o endereço de gateway, que é um endereço criado, né? Um endereço virtual. Nesse caso, seria o 920.200. Então, esse endereço aqui de roteador virtual, a gente configura nas máquinas como gateway padrão. Mas, fisicamente, os roteadores, né, eles têm, nas interfaces, tem outros endereços, que são daí os endereços realmente reais, né? Físicos dessas interfaces. Então, dentre os protocolos de redundância de primeiro salto, a Cisco tem o dela, né, que é o Hot Standby Router Protocol, o HSRP, que é um protocolo, então, de redundância de primeiro salto, que é proprietário da Cisco, e é desenvolvido para permitir o failover transparente de um dispositivo IPv4 de primeiro salto. Então, o dispositivo ele ativo é usado pelo roteamento, para o roteamento de pacotes, e o standby ele vai assumir esse papel quando o dispositivo falha. Então, a função do roteador em espera é monitorar o status operacional do grupo aqui, HSRP, né, do outro roteador, através das mensagens, e assumir rapidamente a responsabilidade de encaminhar os pacotes quando esse roteador que estava até então ativo falhar. Tá? E também tem o HSRP para IPv6, que nada mais é do que esse protocolo de redundância da Cisco, que oferece a mesma funcionalidade, mas em ambientes IPv6. Tá? Então, só a diferença, um para IPv4 e outro para IPv6. Então, o HSRP, ele define aqui um grupo de roteadores, um que vai estar ativo e um em standby. Os endereços IP e MAC virtuais são compartilhados entre dois roteadores, então a gente vai em cada um dos roteadores e configura manualmente esse endereço IP, e o endereço MAC virtual ele é criado automaticamente pelo protocolo. Para verificar o status do HSRP, a gente vai usar o comando show standby, que a gente vai ver depois ali no patch 3. E lembrando que o Hot Standby Router Protocol é proprietário da Cisco, e os VRRP são um protocolo padrão, tá? A gente vai ver aqui depois em seguida. Então, a gente tem a versão 2 aqui do protocolo de redundância do roteador virtual, que é da sigla aqui VRRP, né? Virtual Route Redundance Protocol. Esse aqui é um protocolo, então, não proprietário, seria um padrão aberto, né? Que atribui dinamicamente a responsabilidade de um ou mais roteadores virtuais aos roteadores do VRRP em uma LAN IPv4. Então, da mesma forma aqui no protocolo proprietário aqui da Cisco, tá? Esse VRRP também tem um roteador que é o mestre e outros roteadores que vão atuar como backups caso o roteador virtual mestre que falhe. Tá? É a mesma ideia. Tem também uma versão 3 desse protocolo VRRP, que detém a capacidade de suportar IPv4 e IPv6. Existe outro protocolo que é o Gateway Load Balance Protocol, que é o GLBP, que é um protocolo de redundância de primeiro salto, que é proprietário também da Cisco, que protege o tráfego de dados de roteador ou um circuito com falha e permite, além disso, um balanceamento de carga entre um grupo de roteadores redundantes. Então, esse protocolo, além de fornecer essa redundância de roteadores, ele também permite o balanceamento de carga entre esses roteadores que pertencem ao grupo. E o GLBP para IPv6, que é o mesmo aqui de cima, também da Cisco, né? Só que oferece essa funcionalidade, então, para IPv6.
Então, aqui a visão geral de um protocolo de redundância de primeiro salto. Um dos roteadores é selecionado pelo HSRP para ser o roteador ativo e o gateway padrão. O outro roteador, então, fica no modo lá standby. E quando o roteador ativo falha, o standby assume a função de roteador ativo e o gateway padrão. Então, como eu falei anteriormente, pessoal, os hosts aqui são configurados com um único endereço virtual, que é esse IP, nesse caso, que seria esse 172.16.10.1. Tá? Então, esse endereço aqui, virtual, seria o que a gente utiliza e configura aqui nas máquinas como gateway padrão. Esse endereço a gente também vai configurar aqui em cada um dos roteadores, tá, virtuais, para que eles respondam, então, a esse endereço IP aqui. Aqui algumas versões são do HSRP, a versão 1, que é a padrão, que vem ativado por padrão, e a versão 2. Então, na versão 1, número de grupos, a gente tem de 0 a 255. Então, cada vez que eu crio aqui um grupo, que vai ser responsável pela redundância, eu posso criar de 0 a 255, e na versão 2, de 0 a 495. O endereço multicast da versão 1, ele muda, tá? Na versão 1 é 224.002, na versão 2 é 224.002, ou FF02 2.2.66 para o IPv6, então é só uma questão aqui de alterar, de usar outro endereço multicast para enviar as mensagens, aquela de hello, e também as mensagens depois para a eleição, para verificar se o roteador ativo ainda está funcionando ou não, e o outro roteador assumiu o papel. O endereço MAC virtual também, da versão 1 e da versão 2 também, utiliza aqui um intervalo diferente, tá? Na versão 1, os dois últimos dígitos do número do MAC representa qual grupo que eu pertenço, que o HSRP pertence. E na versão 2 são os últimos 3 dígitos que representam o número do grupo, tá? Como aqui a gente tem grupo de 0 a 495, então são 3 dígitos finais aqui que vão indicar, 3 hexadecimais, finais vão indicar o grupo, qual grupo, né, que pertence aqui a esse endereço MAC. E suporte para autenticação MD5, que a versão não suporta e a versão 2 suporta, tá? Os laboratórios vocês vão fazer depois da prática, tá? A gente sempre vai usar aqui o número de grupos, número do grupo 1, tá? Por padrão. Falando um pouco da operação ainda, a prioridade é a apropriação do HSRP. Então, a função dos roteadores ativos standby determinada pelo processo de eleição. Então, de certa forma, há uma eleição entre ambos os roteadores para verificar qual que é o ativo e qual que é o standby. Por padrão, o roteador com endereço IP mais alto, numericamente, é escolhido como roteador ativo. Então, se eu não fizer nada, aquele que tem endereço IP mais alto vai ser o ativo. E a gente também pode controlar a eleição desses roteadores com prioridade e não usar, então, um endereço maior, que até é algo, vamos dizer assim, desejável, tá? A ideia é que a gente sempre escolha algum roteador através da prioridade, não deixe simplesmente o fato daquele que tem um IP maior ser o escolhido, tá? Então, o que é a prioridade do HSRP? É usado para determinar o roteador ativo. Por padrão, ela tem valor de 100, e o intervalo da prioridade é de 0 a 255, e quando o roteador tem a maior prioridade, ele se torna, então, o ativo desse grupo. E a gente usa o comando standby priority interface para configurar essa prioridade. E uma outra função que tem a apropriação do HSRP, tá? A apropriação, então, é a capacidade do roteador acionar o processo de reeleição, tá? Então, quando a gente configura um roteador com a opção de apropriação, e ele tendo uma prioridade maior que o outro roteador, assim que ele volta a estar ativo, ele vai iniciar uma nova reeleição para que ele tome de novo o controle, né? E se torne novamente o roteador ativo. Então, para forçar o novo processo de escolha de HSRP, a apropriação deve ser ativada usando, então, o comando standby premise. A gente vai ver depois também. Então, assim que o roteador que fica online com prioridade mais alta e tenha essa opção aqui ativa de apropriação, então ele vai se tornar novamente um roteador ativo. Falando um pouco dos estados em temporizadores aqui do HSRP, então seriam os estados que os roteadores assumem, tá? Ao longo do tempo aí, quando participam do HSRP. Então, o estado inicial é o estado inserido por meio de uma alteração de configuração quando uma interface torna disponível pela primeira vez, então, estado primário ali. Estado de
aprendizado, quando o roteador não determinou o endereço IP virtual e não recebeu uma mensagem de aviso do roteador ativo. Então, nesse estado, o roteador aguarda o recebimento de uma mensagem do roteador ativo. Estado de ouvir, que é quando o roteador conhece o endereço virtual, mas não é o roteador ativo nem o standby, ele escuta mensagens de aviso desses roteadores. Estado de falar, o roteador envia mensagens de aviso periódicas e participativamente na eleição do roteador ativo e do roteador standby. O roteador, quando está no estado de standby, então ele é o candidato, né, a se tornar o próximo roteador ativo, e também envia mensagens de aviso periódico. E, por fim, o estado ativo é o roteador, então, que é o responsável por encaminhar os pacotes pela rede, tá? E também envia mensagens de avisos periódicos. Então, como eu falei anteriormente, os roteadores, eles ativos e standby, eles enviam os pacotes de aviso para o endereço multicast, né, do grupo HSRP a cada 3 segundos. E sempre que o roteador standby ficar mais de 10 segundos sem receber uma mensagem do roteador ativo, ele vai assumir o papel e se tornar o roteador ativo. A gente pode até diminuir o intervalo dessas mensagens, tá, de 3 segundos e 10 segundos aqui, mas para que seja mais rápido, enfim, a troca de um para o outro. No entanto, a gente deve evitar o aumento no uso da CPU, tá? E a gente não deve nunca deixar o temporizador de aviso para menos de 1 segundo, para ficar mandando muitas mensagens, né, de aviso. E nem o temporizador de espera para se tornar um novo roteador ativo menos de 4 segundos, tá? Então, o padrão aí é 3 segundos para mensagem de aviso e 10 segundos para que o roteador em standby tome o papel de roteador ativo. Então, agora a gente já vê os comandos de configuração do HSRP, tá? Vamos ver aqui os comandos, depois, no final, quando terminar, a gente volta e faz aqui os comandos. Então, é bem simples, pessoal. A gente vai configurar inicialmente a versão do HSRP na versão 2, que é a versão mais atual. A gente configura o endereço IP virtual do grupo, configura a prioridade do roteador ativo desejado para que ele seja maior do que 100, que o padrão é 100, né? E configura o roteador ativo para que ele tenha uma prioridade sobre o roteador de standby, caso ele volte a ficar online após alguma falha, tá? Que é com o comando lá, prempt. Então, esses comandos aqui depois a gente vou passar para vocês aqui no Back 3, tá? Mas a gente faz a configuração dos 2 roteadores. Aqui no R1, que eu quero que seja roteador ativo inicialmente, a gente configura um IP e uma máscara de subrede. Comando standby versão 2 é para utilizar o HSRP versão 2. Aqui a gente cria o grupo standby 1, o IP 172.16.10.1, então é o IP virtual do grupo 1. Depois desse mesmo grupo 1 aqui, para esse roteador eu vou configurar a propriedade para 150. Vou também configurar o comando prempt, que é para ele ter aquela possibilidade de quando ele cair e voltar, ele se tornar novamente o roteador ativo. E vou dar os mesmos comandos aqui no roteador 2, exceto, claro, vou colocar aqui um outro endereço IP para a interface dele. E não vou utilizar aqui a prioridade, nem a opção prempt, porque eu não quero que esse roteador ele tenha essa preempção em relação aos outros, né? E claro, pessoal, esse IP aqui são IPs das interfaces, como a gente já configurou até agora, tá? Sempre configurou. Então, a novidade mesmo é só esses comandos aqui do IP virtual e da prioridade. Depois eu volto aqui desses comandos aqui. Lembrando que o MAC, pessoal, é criado automaticamente aí pelo protocolo. Porque também, além do IP, também tem o MAC virtual, tá? Lembre que tem o MAC físico, que é real das interfaces de R1 e R2, mas tem também o MAC virtual aqui, que é utilizado também no processo ARP lá, para responder às requisições. Temos o comando também show standby para mostrar aqui informações sobre o HSRP. Então, quando a gente usa o comando show standby, ele vai mostrar o grupo, qual a versão do protocolo, o status do roteador, nesse caso é o ativo, é o que encaminha os pacotes, o IP virtual, o MAC virtual também, se a preempção está não habilitada, né? E qual o roteador que está em standby. Aqui o endereço IP, né, da interface do roteador que está em standby e também qual a prioridade dele. E se a gente fizer no outro roteador R2, vai ter o status que é de standby, o mesmo endereço virtual e o mesmo MAC, lembrando que o endereço IP virtual e o MAC virtual são iguais para ambos. A preempção aqui não está habilitada. Okay? E aqui fala que o standby router é local, que ele mesmo que é o roteador standby. Se a gente tem o comando show standby brief, então são informações aqui resumidas, né? Mostra a prioridade, o status,
qual é o IP do standby, qual é o IP do ativo, e também aqui o IP virtual. Então, informações mais resumidas, então, sobre a configuração do HSRP. Esse aqui é o que vocês têm lá configurado para fazer depois no Packet Tracer, tá? Vamos falar agora então um pouco das falhas e soluções de problemas do HSRP. A maioria dos problemas surgirão durante uma das seguintes operações de HSRP. Falha quando a gente vai eleger corretamente o roteador ativo, que controla o IP virtual do grupo. Falha do roteador do standby em acompanhar com êxito o roteador ativo, que lembrando, o standby tem que ficar monitorando, né, o roteador ativo para que, se haja algum problema com o roteador ativo, ele consiga assumir o papel. Falha determinar quando o controle do IP virtual do grupo deve ser cedido a outro roteador. Quando o roteador ativo falha e o standby assume o papel dele, ele tem que controlar, então, o IP virtual e responder a esse IP virtual. E falha dos dispositivos finais em configurar com sucesso o endereço IP virtual como gateway padrão, tá? Então, lembrando, se a gente for fazer isso de forma estática lá, a gente sempre vai colocar o endereço IP virtual nos dispositivos finais, tá? Então, a gente tem alguns comandos de debug, tá, pessoal? Só que no Packet 3 só tem aqui uma opção debug, standby, packets, tá? Essas outras opções aqui não tem, tá, no Packet 3. E esse debug standby packets, o que ele informa? Ele informa que, de tempo de 3 em 3 segundos, os pacotes de hello que são enviados, né, pelos roteadores para verificar, então, a comunicação entre eles. E assim que o roteador standby ele para de receber essas mensagens do roteador ativo, ele vai esperar aqueles 10 segundos e assumir o papel de ativo. Aqui outro comando standby thirst, tá, que não existe aqui, que ele é usado para visualizar eventos enquanto o R1 está desligado e o R2 assume a função do roteador ativo pela rede. Então, é um comando de debug. Se a gente ativar, assim que o R1 for falhar, a gente ia ver a troca de informações de mensagens, né, da rede, e o R2 assumindo, então, o status de ativo. Porque, como a gente já viu anteriormente, são as trocas de mensagens aqui de debug, né? Lembrando sempre que, nesse caso, como a gente viu anteriormente, como o R1 ele está configurado com o comando standby preempt, tá? Ele vai iniciar o processo de assumir a função do roteador ativo assim que ele voltar a estar operacional, tá? Então, essa que é a ideia de a gente utilizar o preempt aqui. Eu quero que o roteador ele sempre seja o ativo enquanto ele estiver funcionando corretamente. Então, mesmo que ele caia de algum problema, depois a gente vai lá e conserte ou arrume, se for um problema físico, o roteador fisicamente, e coloque de novo na rede, tá? Ele vai, então, ele vai começar a reeleição e vai assumir novamente o papel de roteador ativo. Aqui é só se a gente fizer desligar administrativamente a interface do roteador que é ativo, tá? Aí vai passar, ele vai parar de mandar as mensagens, obviamente, o outro roteador de standby ele vai assumir o papel, ele vai esperar um tempo ali até que verificar se o roteador R1 volta ou não a funcionar, tá? Depois de um certo tempo, se não me engano, 3 minutos é o padrão, se o roteador R1 não voltar a funcionar, se a interface não for habilitada novamente, ele vai excluir, então, esse roteador do grupo HSRP. E aqui, por fim, alguns problemas, então, comuns de configuração do HSRP, que a gente pode verificar. Esses roteadores não estão conectados ao mesmo segmento de rede. Lembrando que, para pertencer ao mesmo grupo, os roteadores, né, as interfaces ali que a gente configura, precisam possuir o mesmo o IP da mesma subrede. Né? Eu não posso configurar uma interface, por exemplo, no R1 com o IP de uma rede e a interface do R2 com uma outra rede, tá? Tem que pertencer à mesma subrede. E, embora possa ser um problema da camada física, né, também pode ser um problema de configuração das subinterfaces de VLAN. Então, lembrando, se a gente for configurar as VLANs lá com subinterface dos roteadores, também tem que ser na mesma subrede, tá? Os roteadores também HSRP não estão configurados com o endereço IP da mesma subrede, foi o que eu falei antes. Os pacotes de aviso, então, eles são locais, então isso quer dizer o quê? Que se eu tenho uma interface numa subrede e uma interface do outro roteador configurada na outra subrede, aqueles pacotes de aviso lá, eles não vão ser trocados entre eles, tá? Porque esses pacotes não são roteados além do segmento da rede. Então, a gente sempre tem que configurar tanto o ativo, os dois roteadores, o ativo e o standby, com o endereço da mesma subrede.
Outra coisa, a gente tem que configurar os roteadores também com o mesmo endereço virtual, né, IPv4 virtual, não posso configurar com IPv4 virtuais diferentes, porque se eu fizer isso, somente um deles vai estar funcionando, né? Porque lá nos dispositivos finais eu vou colocar somente um IP de gateway. Então, se eu tenho um roteador com IP virtual e outro com outro, eu não vou ter a redundância que eu quero. Os roteadores HSRP também não estão configurados com o mesmo número de grupo. Então, quando eu crio lá o grupo, que no caso era o Distum, a gente usou, tem que ser o mesmo nos dois, porque senão eles vão estar em grupos separados, isso, cada um deles vai ser um roteador ativo. E também quando os dispositivos finais não estão configurados com o endereço de gateway padrão correto, né? Então, a gente também tem que configurar nos dispositivos finais lá o gateway padrão correto. Então, vamos voltar aqui, pessoal. Vamos dar aqui, vamos fazer os comandos aqui. Pessoal, daí, muita dúvida? Tranquilo? Fácil? Estão ouvindo bem, né, pessoal? Ó, aqui eu só criei um cenáriozinho aqui com 2 PCs, um switch, 2 roteadores, para a gente só usar aqueles comandos ali. Então, aqui a ideia, a gente quando configura o HSRP nos roteadores, a gente tem que pegar em cada máquina e depois configurar o gateway padrão com o IP virtual que a gente vai configurar aqui nos roteadores, tá? Então, vamos fazer isso aqui agora. Estão me ouvindo, né? Sim. Beleza. Então, pessoal, os comandos são bem simples, tá? Então, o que eu quero aqui? Eu quero que um dos roteadores seja o ativo e o outro vai ficar em standby. Então, eu vou entrar aqui no roteador 0. Primeira coisa que eu vou fazer, vou entrar no configurar terminal. A interface que está conectada aqui ao switch, né, é as giga 000. Primeira coisa, tem que configurar o endereço da interface, né, endereço real. Então, vamos usar o mesmo que tem aqui, é um 72.16.10.2, 255.255.255.0. Então, até aqui nada de novo. A gente está configurando a interface com um IP real, e uma interface, desculpa, o IP da interface física, e uma máscara de subrede. Então, a subrede aqui é 172.16.10.0, né, /24. E agora a gente vai aqui habilitar a versão 2 lá do HSRP, standby version 2, tá? Standby que é o comando para habilitar, né, o HSRP, para a gente configurar o HSRP. Então, vamos à versão 2. Primeira coisa, eu crio um grupo, que vai ser o standby, dígito aqui, espaço 1, para criar o grupo de número 1, lembrando que a gente pode usar de 0 a 255. Desculpa, a versão 2 é de 0 a 4095, tá? A versão 1 que é de 0 a 255. Então, standby, 1 IP, aqui sim é um IP virtual. Esse IP virtual, pessoal, é um IP que também tem que pertencer lá à mesma subrede das interfaces do roteador, né? Então, a gente usou ali antes na interface 10.2 e aqui no slide a gente vai usar o 72.16, desculpa, 10.1, tá? 72.16.10.1. Então, esse aqui é o IP virtual que nós devemos depois configurar nas máquinas, tá? Nos dispositivos como gateway padrão. Aqui já deu uma mensagem, ó, states init, que é aquele estado inicial ali do roteador, quando ele entra no HSRP. Uma outra coisa que a gente quer que esse roteador tenha prioridade em relação ao outro. Então, standby 1, priority 150, porque o padrão é 100, eu quero que ele tenha uma prioridade maior. E eu também quero que ele tenha a preempção lá, né, para que ele se torne sempre ativo quando ele voltar de alguma falha. Então, standby, grupo 1, preempt.
e no shutdown. E agora a gente vai entrar no R2. Enable. Vou entrar aqui na interface do R2, que é a mesma giga 000. IP address para configurar o IP na interface, 172.16.10.13. Então, o outro a gente configurou com a 10.2, esse com a 10.13 e o IP virtual 10.1. Habilitar a versão 2 aqui. Criar o grupo também aqui, né? Ele pertence ao grupo 1, então IP, uso o mesmo IP virtual que eu usei no outro, 172.16.10.1. Já mudou aqui o status para init também. E dou um no shutdown. Então vamos esperar um pouquinho aqui. Vamos entrar aqui nesse roteador aqui agora. Ó, os status estão mudando, pessoal. A gente falou lá dos status de speak, né, que é ouvir, para standby para activate, para active, tá? Então são as mensagens que eles estão agora se trocando as informações para eleger qual deles seria o roteador ativo, né? Vamos ver aqui da end. Show standby. Peraí, desculpa. Show standby, a gente verificar aqui. O que apareceu aqui? Vamos ver. Então, aqui o status ativo, o endereço virtual IP, o MAC virtual foi criado aqui, o 000.0C9FF001. Ó, o hello time 3 segundos, que é o tempo, 3 segundos, que é o envio das mensagens de aviso, né, para os demais roteadores. Hold time é o tempo que o roteador de standby leva para assumir o papel de roteador ativo. Preempção que está habilitada. Ele, Active Routers local, quer dizer que ele mesmo é o roteador ativo. O standby ainda não sabe, porque ainda não acabou a negociação, né? E a prioridade desse roteador é 150. Vamos vir aqui, entrar no outro. Show. Standby. Então, no roteador R1, o status dele, standby, então ele já se tornou o roteador de standby. O IP virtual tem que ser o mesmo, né? O MAC virtual, pessoal, também tem que ser o mesmo, então isso é muito importante. A gente está em roteadores diferentes, mas o IP e o MAC são os mesmos. O MAC virtual e o IP virtual são os mesmos para os dois, tá? Tem que ser o mesmo. Mesmo tempo de reload aqui de hold time. A preempção aqui está desabilitada. O router ativo é o que tem a interface lá, o IP 172.16.10.2, com a prioridade 150, né, que é o roteador R0. O standby é ele mesmo e a prioridade dele é 100. Agora, se eu voltar nesse outro roteador aqui, der o comando novamente, ó, o no aqui vai mudar para o IP lá do outro roteador. Então, agora, ele já sabe que o roteador standby é o roteador que tem IP 172.16.10.13. Tá? E assim que esse aqui for desabilitado, por exemplo, o outro lá vai assumir aqui o papel, tá? De roteador ativo. Se a gente der o show standby brief, daí são informações aqui mais sucintas, né? A prioridade. Quando tem um pezinho aqui, indica que ele está com a preempção ativa. O status ativo, o IP de standby e o IP virtual do HSRP. Ok? Agora vamos só fazer uma coisinha aqui, ó. Vamos capar aqui essa interface aqui. E vamos ver aqui no R. Ah! Falta. Era para capar só um.
Quero ver se está habilitado aqui no... Deixa eu ver aqui. Show running. Tá. Ó, perceba que eu desabilitei lá o... Desabilitei, eu tirei, né, a conexão do outro roteador. Quando eu faço isso, o que estava em standby, ele começa aqui a alterar o status dele. Agora para activate aqui, tá? Então, show standby. Então, agora ele está no estado de ativo. Ele não conhece mais agora o roteador de standby, porque o outro, que era o antes o ativo, ele saiu fora da rede, né, ele foi desabilitado. Então, agora o roteador R1 ele faz o papel de roteador de encaminhamento de pacotes, e para os dispositivos finais não ia mudar nada, né? Porque para os dispositivos finais, nós faríamos o quê? Nós teríamos esse IP aqui configurado aqui como o gateway, né? Então, a gente teria isso aqui de gateway. O IP poderia ser, sei lá, um 72.16.10, qualquer coisa aqui, deve ser 100. A máscara 255.255.255. Então, esse gateway que seria o gateway, então, padrão dos dispositivos aqui, tá? Finais, tá? Em todos eles. Então, com isso, mesmo que houvesse essa falha, né, ou desativado aqui o roteador R1, esse outro aqui faria o papel e a rede continuaria funcionando normalmente. Dúvidas, senhores? Tranquilo? Essa parte de esquematização até que é fácil. Porque daí eu penso assim, professor, teria que configurar os dois roteadores igualmente, não teria? Para tudo? Como? A necessidade de configuração dos roteadores. Para as VLANs, para todo o tráfego. Sim, claro. Aqui está na VLAN padrão, né? Aqui, na verdade, tem só uma VLAN, né? Se fosse aqui, se a gente botar aqui, vai ter só uma VLAN, né? Show, VLAN. É show. Como é de cabeça aqui? É show. VLAN padrão. É tanto comando para lembrar agora. Não, VTP não vai ter, né? Essa também foi minha dúvida, se a gente, por exemplo, se tiver 2 ou 3, a gente teria que configurar todos iguais. Essa foi minha dúvida também, que foi a mesma do Arthur. 2 ou 3 o quê? Roteadores? Isso. Sim. E também, as VLAN, e também, como a gente falou ali, aqui é só uma VLAN, né, que tá mais fácil, mas se tiver várias VLANs, tem que configurar de acordo com o segmento da VLAN, né? Por exemplo, tu usa o roteador nas VLANs para fazer o roteamento entre as VLANs ali, né? Então, tu usa subinterfaces ali, então aquela subinterface também tem que ser de acordo com o IP que está utilizando. O IP virtual, tu vai ter que configurar, por exemplo, tu trouxe uma interface de uma VLAN 10, tu vai ter que configurar aquele IP ali como IP virtual, né? Tem que ser sempre dentro do mesmo segmento da mesma VLAN, né? E tu pode ter mais de um grupo, na verdade, também, né? De roteadores, né? Entendi. Mas caso não tenha algum comando que a gente consiga fazer automático, por exemplo, se eu tiver 10 VLANs e cada um eu tenho que configurar, claro, eu vou ter que configurar cada uma manualmente, ou tem alguma coisa que eu posso fazer automaticamente? Não, vai ter que fazer, no máximo, copiar ali os comandos, né? Mas mesmo que seja várias VLANs, aqui os dispositivos finais sempre vai ter só um gateway padrão, né? Sim, entendi. O gateway aqui, na verdade, é o mesmo, né? Tipo, se eu tenho 10 máquinas aqui, por exemplo, de repente para 5 é um que é um gateway padrão é de um, e o outro gateway padrão é outro, né? Então, mas aí nos dispositivos finais não seria tão problemático, vai ter que fazer essa configuração igual, né?
Mas aqui nos switches, nos roteadores, sim. Até vou abrir para vocês aqui o que tem aqui no... Peraí. Mas tem aqui, só tem 2, na verdade. Só tem... Ele é simples também. Que é o que você tem que fazer, né? Peraí. Então, por isso, professor, os roteadores secundários só seriam usados para isso mesmo. Não teria mais... Eles não seriam utilizados para qualquer outra rede. Então... Sim, só como para redundância e no máximo balanceamento de carga. Aqui também só tem 2. Ó, aqui a gente também tem só os 2 aqui, tá? Tem aqui vários switches, enfim. Aqui com certeza vai ter um STP, né? Se eu estou enganado, esse R1 aqui é o principal, esse aqui seria standby, né? Vai configurar assim como standby. Até se confunde. Para o getter padrão está configurado. Então, mesmo que fisicamente eu tenho conexão física, logicamente eu estou conectado a esse cara aqui, né? Então, essa que é a ideia do HSRP. Aqui eu não sei, pessoal, se tem VLAN. Deixa eu ver aqui. Eu acho que não tem, acho que é um exemplo simples também. O grupo HE1, na verdade, no escopo desse nosso módulo, pessoal, tá, só se usa aqui o grupo 1, tá? Tem mais algumas diferenciações a outros números de grupos, enfim, mas aqui ainda até foge do escopo aqui desse CCNA da Cisco e não tem nada sobre outros grupos, a utilização de outros números de grupo. Então, por isso que todos os exemplos aí vai ser tudo com o grupo 1, tá? Mas não sei se... Aqui não tem VLAN também. Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver se esse outro que tem... Que é o último aqui, se tem... Acho que também não tem. O outro de integridade também só tem 2. Não tem... Deixa eu ver se tem VLANs aqui. Eu até posso colocar depois, pessoal. Vocês pegam no próprio material da Cisco lá. Tem um desafio de integridade, que daí é um... Como é que eu vou dizer? É esse aqui, ó. É um X3 mais avançado. E aqui ele usa o port channel lá, ele usa o ether channel, né, para fazer a redundância aqui de links também. Então tem mais coisas aqui. Mas também acho que não sei se vai ter mais de uma VLAN. Mas depois se eu achar algum exemplo com VLANs, eu passo para vocês. Dá uma pesquisada. Aqui não tem só o NIC Web. Mas assim, pessoal, normalmente vocês vão ver esse tipo aqui de topologia, né? São 2 roteadores, um standby e um para esse grupo aqui, né? Aí, como eu falei, tem outro grupo, aí sim, os grupos, na verdade, são impares, né? Sempre vai ter 2 aqui, né? O grupo 1, por exemplo, vai ter 2 roteadores. Aí, se eu quiser depois criar um separado, poderia criar um outro grupo, que teria de um outro IP virtual, tá? E seria o getter de outros computadores, tá? De outros dispositivos, tá? Posso criar, na verdade, vários grupos, né? Mas o grupo em si, ele sempre é formado por 2 só, né? Não por mais que 2. Mas sim, poderia ter, por exemplo, sei lá, 100 máquinas e cada 10 máquinas vai ter um gateway diferente. Então, teria 10 gateways, como é 2 em 2, teria 20, né? 20 roteadores ali, e seriam 10 grupos. Aí, para cada desses grupos, eu teria que configurar grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, configurar um IP virtual para cada um diferente, de acordo com a subrede, né? E também o IP virtual, enfim, é isso. E configurar esse IP virtual em cada uma das máquinas que eu quero que seja o gateway daquela porção da rede ali, né? Que é esse desenvolvimento, né, professor? Porque, tipo, aí poderia dizer que está atendendo uma VLAN específica. Se eu poderia usar uma segunda VLAN, por exemplo, a CA10 e eu criar uma 20 com os mesmos roteadores. Daí eles compartilhariam os roteadores de borda.
Mas Daí tu usaria uma outra interface aqui, né? Vai ter que usar exatamente. Sim, daí tu configura ele, daí tu configura aquela interface com outro IP virtual, né? Porque lembra, quando a gente configura aqui, ó, configurar a interface, né, Arthur? Eu estou na interface Giga 01 com esse IP e com esse IP virtual. Se eu, sei lá, na VLAN 1, aí, na verdade, vai ser uma subinterface, mas vamos fazer de conta que é isso aqui. Se for na Giga 00, eu vou ter um outro IP, né, que vai ser uma outra subrede, e vou ter um outro IP virtual, vai ser um outro grupo, entendeu? Grupo 2, enfim. Entendeu? Daí poderia sem problema. Mas teria configurado, sim, na outra interface também. Tem que configurar isso por interface, né? Entendeu, não? Entendi. Vocês querem automatizar, vocês não querem configurar, né? Mas aqui é pouquinho, pessoal. Isso aqui, copia e cola, só troca o IP, entendeu? Seria um do melhor, né? A gente só chega lá, botar lá, Ctrl+C, Ctrl+V e vambora. Mas essa parte aí é facinho, você daí tem que fazer isso para os 2 roteadores e tu tem que concluir e colocar toda a resto das suas configurações. De todos os outros protocolos. Não, sim. Mas eu falei para você, o exame esse módulo eu não cheguei a fazer, né? Mas o exame final do módulo 2, tu fazia tudo. Roteamento estático, dinâmico, fazia a CL, fazia DNS, fazia DHCP, fazia tudo, era tudo. Como eu disse, é pouquinha coisa em cada um, mas Sim, claro, é um monte, com certeza. Por isso que no final tem esses aqui de desafio de integração, né, de habilidades, ó. Isso aqui junta bastante coisa, está juntando já desse capítulo aqui todo, mas alguns já pega as coisas anteriores, né, vai só juntando, exatamente. Mas por isso que a gente vê em partes, né, imagina se isso tudo misturado uma vez só, daí. No trabalho vai ser isso aí, ele vai te mandar fazer tudo. No prático a gente tem do GRP ali, não chega a ser igual ao final, né, mas é complicado, é bastante coisa. Mas você tem tempo, né? Já imaginou dar um erro ali no meio e tu vai descobrir o que é? Falhou um negócio aí, o que foi? Agora te vira. Tem comandos ali de debug, o show ali, para te ver o que pode ser, né? Configuração. Mas que é difícil, quando pega assim, tem um erro tal aí, o cara achar não é fácil. Pegar vamos dizer, uma estrutura de uma empresa inteira, com vários servidores aí, vários suítes e vários roteadores, aí tu vai descobrir esse erro no meio de todos, né? Tu leva alguns dias. Sim, não é uma tarefa fácil, né? Não é algo trivial. Se fosse, todo mundo faria, né? Claro, justamente. Se vocês quiserem, depois eu posto, no final, eu posto lá eu não sei se eu consigo pegar o arquivo, mas acho que eu consigo pegar o PK do exame final prático dessa disciplina aqui. Para quem quiser ter a experiência, tentar fazer, depois vai para o final. Né? Não valendo nada, né? Só para vocês terem a noção do negócio. Eu acho que eu consigo baixar ali, passar para vocês. E tem um canal do YouTube, eu não lembro agora o nome do chinês lá, ele tem todas essas configurações de todos os módulos da Cisco, ele faz lá. No canal dele? No canal dele. Ele faz assim com uma rapidez que, eu acho que ele só faz... Os chinos são doidos, né? Cara... Tu fica olhando aquilo, mas tu fica, para te assimilar, assim, é 1 hora de vídeo, mas para te assimilar tudo, ele faz com uma rapidez, assim, os comandos tão rápido que tu tem que parar e parando, assim, para te saber onde tu tá. Tu sabe os comandos, mas ele tá tão rápido que tu te perde lá no meio. É complicado. Bom... Mas claro, é prática, né? Deve ter fazer isso há anos. Até o capítulo 4 aberto. Oi? Sim, com certeza. Com certeza. Pessoal, tá só até o 4 aberto mesmo, tá? Até o dia 15 de junho. Aí depois, durante a semana, eu vou abrir o 5, 6 e o 7. A gente vai começar a ver o 5 semana que vem, né? Vai ser 2 aulas também. Mas depois eu abro para vocês o 5, 6 e o 7.
Mas por enquanto é só até o 4 mesmo. Pessoal, mais alguma dúvida? Ô, Guilherme, só agora nada sobre a aula, mas ontem não. Deixa eu só terminar de gravar aqui, peraí. Pessoal, ninguém mais tem nenhuma dúvida? Eu paro de gravar, depois a gente pode conversar fora da aula aí, para não misturar. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, três. Vou parar aqui.